Olá pessoal, você está no canal do Instituto Maiotic, eu sou Augusto, professor, terapeuta e imperador romano nas horas vagas, e hoje a gente vai falar sobre barro ou rocha, algo que eu aprendi nesse livro aqui, ó, do Rafael Llanos Cifuentes. Tá aqui, eu acho que dá para ver aí. Então, ele fala sobre ser rocha e ser barro aqui logo no primeiro capítulo. E aí, o que ele diz que a gente pode escolher entre ser um ou ser outro. Por quê? A gente pode escolher ser moldado pelos nossos medos ou também a gente pode manter-nos firmes nas nossas convicções, tá? Isso aí é algo que a gente precisa se perguntar às vezes. Platão, no livro A República, Cristo também, na Bíblia, falam sobre essa questão de firmeza, de fortaleza. E assim, é algo muito importante para a gente ter em mente de que essa fortaleza não quer dizer uma força física, mas uma força totalmente emocional e também psicológica. E eu estou dizendo isso por quê? Porque essa fortaleza é aquela que sustenta o nosso coração e também sustenta a nossa vida inteira. Ou seja, ela nasce aqui dentro de nós para sustentar a nossa vida por completo. Ali na República, Platão ele cita algumas virtudes e a fortaleza está entre elas, que seria o quê? A sabedoria, a justiça, a temperança e, por fim, a fortaleza. E aí, ele fala que a fortaleza não é questão de bravura, não é questão somente de coragem, mas na verdade, a coragem de manter o que é verdadeiro apesar do medo. Entendeu? Essa é a coragem, não é a coragem física para enfrentar batalhas, isso e aquilo. Claro, tem que ter. Mas, principalmente, uma coragem de manter o que é verdadeiro, de entender o que é a verdade. Que é algo que Platão sempre defendia, né? A busca pela verdade. Então, outra coisa também que a fortaleza ensina é resistir aos nossos impulsos e paixões que desfiguram a nossa alma. Então, a fortaleza para Platão é algo que deixa a nossa alma ordenada. Então, sem essa ordem da nossa alma, somente a fraqueza. E aí, como já disse, o Rafael Llanos Cifuentes, ele fala aqui no Fortaleza sobre essa questão do barro e da rocha. Né? O barro é aquilo que deforma facilmente por qualquer pressãozinha. Se alguém é contra ou desconsidera a tua opinião, aí tu já fica, sabe, se derrete todo. Já é deformado, já não gosta, já acha que aquela pessoa tem uma índole. Aí se você for ali no X, né, o ex-Twitter, você vai ver. Agora, se tu for lá, você vai ver uma discussão por questão de opinião. Uma pessoa diz A, aí a outra fala não, A é errado, A é o certo é B. Aí a pessoa que falou A vai esculhambar, xingar até a 15ª geração daquela pessoa ali que discordou, só por uma questão de discordância. Mas, sabe, é pessoa que desmorona por besteira. Mas uma pessoa que, diferente do barro, é uma rocha, ela fica firme. Ela está ali. Ela não se adapta ao erro para ser aceita, sabe? Tipo, você está ali querendo fazer parte de um grupo, então você vai errar para se sentir pertencente. É muito idiota isso, cara. Então, se você estiver tá só para ser aceito pelo seu clubinho e você comete um erro, você vai contra a verdade, você é um imbecil, tá? Então, fica aí a dica. Então, aqui, a rocha, ela sustenta a sua forma, mesmo no meio da tempestade, mesmo quando ela não é aceita. E a fortaleza é isso, é manter a forma da alma, independente do que aconteça, mesmo quando tudo lá fora tenta deformar o nosso interior, entendeu? E aí, quando a gente fala de verdade, a gente entende, a gente lembra de quem? A gente lembra de Cristo. E Cristo foi uma pessoa, é uma pessoa que Cristo ressuscitou, então está vivo. Né? É uma pessoa que veio pregar a verdade, ou seja, veio falar de si mesmo. E aí, outras pessoas que estavam ali discordavam dele. Jesus fazia o quê? Nada além de falar a verdade.
Ele defendia a verdade. Ele não falou, tudo bem, pequeno fariseu, você está certo, então eu não vou falar nada porque eu quero participar desse grupo. Eu não quero que você fique triste comigo. Não, ele não fez isso. Quando tinha uns caras lá vendendo, fazendo do templo um mercado, sabe? Aqueles mercados ali, tipo uma feirinha. Mano, o que foi que Jesus fez? Ele acabou com tudo. Então, assim, a fortaleza não é uma questão de força física apenas. Também pode ser, e força física é bom. Mas não é somente isso. É você ser manso e também firme ao mesmo tempo. Eu ia falar manso e humilde, lembro daquele livro lá. Então Cristo foi assim. Cristo foi manso, mas ele era firme. Então Cristo pode ser o nosso modelo vivo dessa fortaleza. Essa fortaleza que o Cifuentes fala conosco. E aí, o que acontece? Ele derrubou as barracas daquele povo, daqueles homens ali, mas também ele aceitou a cruz. Entendeu? Então, a verdadeira fortaleza é a coragem de não negociar a verdade e não trair o bem só para ser aceito. Então, se você trai o bem, se você não fala a verdade, então você não está sendo uma pessoa forte. Isso por quê? Porque a fortaleza, ela é a espinha dorsal da nossa mente, ela é a espinha dorsal de tudo que a gente vive. É assim, é a mesma a espinha dorsal do nosso corpo, sabe? Que mantém o corpo sustentado. Então, se eu não tiver força, se eu não tiver fortaleza, cara, tudo se desmorona. Qualquer pressãozinha eu corro, qualquer coisa eu derreto, qualquer bobagem a gente esfarela sem essa fortaleza. Então, uma coisa que ajuda a não ter fortaleza, né? Fortaleza no significado de força, sabe? Mas não somente força física, como eu já mencionei, mas vou falar sempre fortaleza aqui, porque é o nome da virtude. Então, se a gente não tiver fortaleza, a gente não tem foco. Se a gente não tem foco, a nossa mente não é ordenada. Se a nossa mente não tem ordem, a nossa alma fica confusa, a nossa alma não tem virtude. Então é uma coisa levando a outra. E aí, o que acontece? Primeiramente, a gente vai saber o que é foco. Todo mundo sabe o que é foco. Se você não sabe o que é foco, foco é o olhar concentrado. É uma vontade direcionada. É a coragem de ir para aquilo que é essencial e não para o resto, sabe? A mesma coisa aqui, o que é o foco? Eu estou aqui gravando esse vídeo. Então, se eu tivesse com os olhos em outro canto, que inclusive eu acredito que eu posso ter aqui, pelo menos com esse olho esquerdo, é, eu estivesse prestando atenção em outra coisa, sabe? Eu não estaria focado aqui, eu estaria prestando atenção em tantas outras coisas. Então, minha mente não estaria concentrada aqui e eu não estaria gravando um vídeo, tá? Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, sem foco, você se dispersa e com foco, você fica firme, você se mantém firme. E uma coisa é que o fraco, ele sempre se dispersa. O fraco, ele sempre perde o foco, porque ele não tem fortaleza, ele não tem força. E aí a gente observa que quando a gente tem essa falta de ordem, essa falta de direcionamento, durante o dia a gente faz qualquer outra coisa, sabe? A gente está ali, abre milhares de abas. Isso aí é meio que uma meia-culpa, mas se você vir aqui, tem algumas abas, mas eu estou precisando de todas, sabe? Ali são as abas que eu sempre necessito normalmente. Mas muitas vezes eu abro várias abas aqui e eu vou um ou outro aqui, sabe? E todo mundo não tá isento, na verdade, de passar por essa falta de foco. Então por isso que a gente tem que ter essa busca, a perseverança, sabe? A gente precisa perseverar. E aí, uma coisa, ó, um monte de janela aberta, aí você tem um monte de notificação ligada, você trata todas elas como urgência,
Só que no final das coisas, você acaba apagando um monte de incêndio, sabe? No fim do dia você está cansado e posteriormente, na verdade, consequentemente, acaba vazio. E sabe por que isso acontece? Porque sem foco não há profundidade, de jeito nenhum. E sem profundidade, o que? A alma desintegra. E é por isso que a gente precisa ter fortaleza, ter foco em busca da verdade e com a alma concentrada. E falando em foco, fortaleza em busca da verdade e alma concentrada, eu vou te falar sobre um negócio que é chamado foco leve. Foco leve é uma mentoria, né, com 6 encontros, na verdade 7, que você pode fazer comigo, um encontro com 60 dias, tá? A gente vai aprender a ter foco mesmo, foco naquilo que a gente deve fazer. Beleza? O link está aqui na descrição, então você pode clicar aí e falar comigo diretamente no WhatsApp que eu te explico lá. Beleza? Deixa eu beber uma água. E voltando aqui sobre Cristo. Cristo é o nosso exemplo perfeito de foco e fortaleza. Isso por quê? Porque ele tinha uma missão. Então, nada dissipou Cristo da missão ou a missão de Cristo. Ele sabia que vinha para cá fazer algo que foi ordenado, que ele voluntariamente, na verdade, ele veio para cá para morrer na cruz por conta dos nossos pecados. Beleza? Então, preste atenção nisso. Então, quando a gente tem uma missão na vida, se você não sabe qual é a sua vocação, acredito que seja interessante você procurar. Mas quando a gente é vocacionado a algo, a gente tem uma missão na vida, a gente jamais se dissipa dela. E muitas vezes a gente pode até correr, mas ela volta, porque faz parte de você. Então, Cristo sabia quem era. Ele sabia por que estava aqui, entendeu? Então, eu te pergunto, quem é você e o que você faz aqui? Isso aí tem algo necessário de ser respondido. Então, nem o sucesso, nem a rejeição, nem a dor tiraram Jesus do seu centro da missão. Então, você precisa observar isso. E aí, como é que eu vou observar isso? É parando para refletir quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. O que eu vim fazer aqui. E aí, uma parada que deve ser bem lembrada é que o nosso foco ele deve ser maior que os nossos medos, sabe? E a gente precisa ter esse sentido muito mais elevado. Lembra que eu falei uma vez aí, que falei isso para a gente elevar o nosso padrão? Então, o nosso sentido também deve ser elevado. Quanto mais elevado o nosso sentido é, ele se torna mais alto do que as nossas feridas. E se você quer viver uma vida cheia de fortaleza, você precisa primeiro ter uma vida cheia de foco. Exatamente isso. E aí você vê, mais foco, menos ansiedade, né? E várias outras coisas, assim, vários jargões aí pela internet. E eu acho esse cara aí do mais foco, menos ansiedade, tem um trabalho muito bom. Excelente, eu esqueci o nome dele, mas deve ser Rafael também. Se não for Rafael, é Gabriel ou qualquer outro nome. Então, parabéns, cara. Enfim, mas o que acontece é, primeiro a gente precisa escolher aquilo que é essencial para nós. Entendeu? Então, o que é que a gente vai buscar? A gente vai buscar a verdade acima do nosso conforto. E isso que deixa a vida mais interessante, porque é uma busca incessante, sabe? Porque o conforto ele corrompe, cara. Você está muito confortável, você fica corrompido, você fica fraco, você fica frouxo, entendeu? E aí, a gente é fortalecido no meio da forja mesmo, no meio do, sabe, das confusões do caos. E isso é muito bom. E quando a gente começa a entender essa busca por esse foco, muitas vezes a gente vai, sabe, se dispersar às vezes. E muita coisa, a gente vai ser metralhado por tantas e tantas coisas, assim, uma coisa de um lado, uma coisa do outro, para que a gente possa sair, sabe? Então, uma coisa que é importante a gente saber é que sem foco a gente pode até começar, mas a gente não termina. E tem um vídeo, cara, eu não lembro do filme,
mas é um filme muito bom. E tem uma mulher, a mãe de três meninos, né, que ela não sabe ler nem escrever, mas ela educa essas crianças e ela fala assim: termine aquilo que você começou. E quando primeira vez que eu vi esse vídeo, né, eu nem tinha assistido o filme ainda, mas isso me chamou muita atenção, que realmente a gente precisa terminar aquilo que a gente começa. Porque a gente vai ficar assim, ó, se a gente não terminar aquilo que a gente começa, a gente vai ficar o tempo todo começando uma coisa, não terminando, e cara, a vida se torna um mar de coisas inacabadas. E aí você vai olhar assim e vai perceber, cara, o que foi que eu fiz da vida? E é um monte de, você olha para trás, e um monte de projeto que não terminou, sabe? Isso é muito ruim, cara. Isso é horrível, porque eu já passei por isso. Já comecei uma coisa, não terminei, já tive alguma ideia, pô, essa ideia é legal, cara, e tal, mas depois, sabe? Não tive coragem para colocar em prática. Ou acho que no meio do caminho eu achava muito difícil e, pô, deixava para lá. Entendeu? Você vai perdendo o ânimo, vai perdendo a vontade das coisas. Então, faltava o quê? Faltava fortaleza, faltava olhar para o centro, faltava entender realmente qual era a missão. E uma coisa é exatamente isso. Quando eu voltei a criar conteúdo aqui para esse canal, foi por conta disso, porque eu tinha começado e não tinha terminado. E foi bem na época que eu tinha visto esse vídeo, sabe? Mas eu ainda não tinha aquela coisa, eu ficava sempre, tô sem tempo para isso. Tem que criar uma coisa, tem que criar outra. Mas, cara, é só sentar aqui e gravar. Eu só fiz isso, sabe? Eu só peguei esse livro aqui, li, eu já li esse livro completo, sabe? Mas eu falei, pô, falar sobre o quê? Eu vou falar sobre algo legal. Pronto. E aí, algo legal é que escrevi o roteiro e tal. Tem alguma cola aqui na minha frente, obviamente, né? E aí, pronto. Às vezes eu olho aqui para baixo, estou olhando aqui para o computador mesmo, porque eu não gravei o texto. Mas assim, criei o roteiro e fiz as coisas assim só para poder compartilhar o devido ao entendimento que voltou, ou que eu relembrei, né? Lembrei da teoria da reminiscência de Platão. Mas, então, quando a gente escolhe aquilo que é o certo, quando a gente entende a nossa missão, quando a gente percebe o que realmente a gente nasceu para fazer, a gente volta e faz, independente disso tudo. Então, olha só, eu gravei 4 vídeos, 5 com esse, e aí gravei 2 em 2 dias, mais ou menos. Eu estou colocando um a cada semana, sabe? E hoje eu estou achando tempo para fazer isso, cara. Mesmo com todos os afazeres, eu encontro tempo. Então, é o tempo da gravação, pronto, deixa a gravação ali, me ocupo com o tempo que me ocupar, mas quando arrumo um tempo eu vou lá e edito, faço as coisas todas, sabe? Já criei a thumb antes de gravar o vídeo. Então, sem foco a gente se despedaça, sabe? É isso, você se despedaça, sem foco você se despedaça. E eu tava sem foco, tava fraco, entendeu? E o massa disso tudo, sabe o que é? Que ultimamente tenho feito vídeos, aquilo que sem pensar até, são coisas que eu já passei. E nesse caso, acredito que o testemunho se torna mais verdadeiro, entendeu? Então, é exatamente isso. Você olha, faz as coisas e depois não percebe por que parou. Mas você parou pela falta de fortaleza, assim como aconteceu comigo. Então estava fraco, eu estava sem propósito, estava esquecendo. Eu já falei isso aí, a questão do propósito lá no primeiro vídeo. Eu acho que eu vou deixar aqui no card, aqui, enfim, nesse lado de cá. Então, esse é o caso, cara. É você saber o que você quer, é você estar focado na sua missão. Então, eu sempre pensei assim, em questão de deixar um legado, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Isso aí já vem na minha mente há anos, em deixar um legado. Mas eu não quero ter aquela coisa assim, aquela grandeza, sabe, de legado, como muitas pessoas podem pensar aí.
não é questão de grandeza, mas deixar algo, uma semente para que outras pessoas possam também aprender um pouco com aquilo que eu sei. Uma coisa que eu defendo é o estudo, sabe? Defendo o estudo. Eu acredito que você estudar é também um amor ao próximo. Por que eu falo isso? Porque quando você estuda, você aprende e você quer compartilhar algo com alguém. Então, você compartilhando algo bom com alguém, você está ajudando aquela pessoa a crescer também, a se alimentar também com coisa boa, sabe? Então, essa é a sacada. E é por isso que eu estou fazendo isso aqui, porque eu trouxe de volta aquilo ali que tinha perdido em algum momento, ou que tinha esquecido, enfim. E aí, como uma coisa que voltar a falar a questão do foco, né? Quero saber vai ser o teu foco hoje, cara. Eu acredito que você tem muita coisa para fazer, acredito que você tem muita coisa para aprender. Acredito que você tem muita coisa para compartilhar, então observa qual é o teu foco hoje, entendeu? Para você não se despedaçar, para você não virar um barro, para você, sabe, se manter firme como uma rocha. E aí, você fazendo isso, você realmente vai crescer. Você vai entender. Primeiramente, olha só, vamos lá. Primeiro, responde quem que tu é. Segundo, depois você vai responder qual é a tua missão. Fazendo essas duas perguntas e tendo uma resposta sincera, você vai ter o foco, você vai ser direcionado, sabe? Então, mantenha a tua mente focada naquilo, porque aí vai ter fortaleza, você vai ter força para continuar seguindo a direção, porque é certo você ter foco, fortaleza, em busca da verdade e não mentir, sabe? E não vender o bem para ser aceito, as coisas vão dar certo. Claro que terão uma outra dificuldade, contudo, manter firme, mantendo-se firme nas coisas que você se propôs a fazer, e digo isso em coisas boas, cara, tenha certeza, as coisas vão melhorar, entendeu? Exatamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assina a newsletter que tem aqui, acessa meu site, fala comigo no WhatsApp. Tem mais o que? Adquira teus produtos no nosso link na Amazon e seja feliz, tá bom? Beba água com creatina, que é bom também. Forte abraço, até. Vixe, tem que cortar esses dedos aqui.